Você está assistindo um trecho da minha live que faço todos os dias aqui no YouTube. Eu falo sobre bolsa de valores, economia e política. Então, se você gosta de algum desses assuntos, eu vou pedir para que você aperte o botão aí do like e também se inscreva no canal, porque todo dia tem assunto novo aqui no canal. Agora vamos pro corte. Bom, vamos lá. Correção da tabela do imposto de renda vira impasse entre Lula e Centrão. Ou seja, o Lula já está começando a ter treta lá com o Centro. Vamos ver o que vai acontecer aqui, que eu não li essa matéria também, tá? Prometida pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, a correção da faixa de isenção da tabela do imposto de renda para 5 mil virou tema tabu nas negociações da proposta à emenda constitucional PEC da transição. Ninguém quer falar sobre a promessa da campanha da equipe. Os integrantes do time Lula, que participaram da primeira reunião de transição no Congresso, evitaram discutir o tema agora e afirmaram que o assunto será tratado somente depois, podendo ficar para o ano que vem, já com petista na cadeira nacional. Abre aspas, não tratamos a tabela do imposto de renda na PEC, disse o deputado Paulo Pimenta, do PT, que participou da reunião da equipe de transição com o relator do orçamento, senador Marcelo Castro, do MDB lá de Piauí. Abre aspas de novo, isso não dá tempo, afirmou o deputado Enio Verri, do PT de Paraná, que comanda a bancada do PT na comissão mista de orçamento. O Centrão quer tirar a receita do próximo governo ano com a aprovação de projeto que corrige faixa de isenção para 5,2 mil de uma única vez, enquanto a estratégia petista é justamente fazer o ajuste da tabela ao longo do tempo para poder implementar outras medidas alternativas como a desoneração da folha de salários, corte com encargos cobrados sobre os salários de funcionários, junto com uma reforma ampla do imposto de renda. Bom, o Estadão, que fez a matéria, apurou que o time do Lula estava também fazendo um modelo de desenho de correção da tabela do imposto de renda, que possibilite reduzir o imposto a pagar de quem ganha 5 mil, sem necessariamente ampliar a faixa de isenção. Uma engenharia complexa que exige tempo, muitas contas e uma visão integrada da reforma de imposto de renda, muito diferente de uma simples correção da faixa. Então, passando pano aqui, né? Na prática, aumentar a isenção do imposto de renda diminui a arrecadação do governo e o dinheiro disponível para gastar com manutenção dos órgãos públicos, programas sociais e investimentos. Com um espaço a mais no teto de gastos, diminuir a receita passaria a ser a nova forma do Congresso limitar o Executivo. Agora vamos ver como vai ser esse Congresso aí, né? Esse cenário ficou claro depois que o projeto apresentado pelo deputado do Danilo Forte, do União do Ceará, da tropa de choque do presidente de Câmara, Arthur Lira, pode entrar em votação na Câmara. A proposta foi feita sob medida com a promessa de Lula, que torna muito mais difícil para o PT buscar uma alternativa. Para ter a suplementação que o novo governo quer, tem que ter receita. Quando se trabalha com previsibilidade é melhor, disse Forte. Ou seja, já estão querendo aumentar todos os gastos aí com essa jogada. Aliado, eles querem aumentar os gastos e para aumentar os gastos ele tem que ganhar mais. Gente, eu vou interromper a notícia só para começar a dar minha opinião aqui. Olha, já tem 180 pessoas online. Muito obrigado pela presença da galera. Não se esqueçam de... Ixi, quem escreveu Foge? Foge com J? Não entendi, Luiz. Será que foi o Jonas que escreveu alguma coisa no título e esqueceu? Não sei. Não entendi o Foge com J. Mas vamos lá. Olha, deixa eu explicar uma coisa, hein? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tem uma empresa, certo? Uma empresa, qualquer. Você tem uma empresa, qualquer. Ou você que é dona de casa, você que trabalha em casa, você que é um aposentado. Vou fazer uma pergunta e você vai responder, claro, para você mesmo, porque eu não vou saber sua resposta. Mas seja honesto com você mesmo. Imagina o seguinte, você ganha X por mês. Seja de aposentadoria, seja na sua empresa, ou seja, sei lá, seu marido ou sua esposa trabalhando fora e você ficando em casa, não importa. Vocês têm uma receita, uma entrada de dinheiro na sua família, na sua casa, na sua vida. E aí o que acontece? De repente, aumenta a conta de luz. Vamos dar um exemplo. Aumenta a conta de luz. Então o que acontece? Se você ganha X, a conta de luz aumenta, você vai ter menos espaço para gastar com outras coisas. Certo? Então você vai ter que fazer o quê? Ou você vai ter que gastar, ou você vai ter que ganhar mais, ou você tem que gastar menos. Para você poder manter o seu padrão de vida, certo? Ou você gasta mais, ou você gasta menos, ou você ganha mais, certo? Então vamos pensar que eu tenho uma empresa que eu vendo, sei lá, eu vendo coxinha na porta da estação de trem. Beleza, eu tenho lá uma lanchonetezinha, vendo coxinha, vendo salgado, e de repente aumenta a minha conta de luz, aumenta meu aluguel, começa a aumentar minhas contas. Eu tenho duas opções. Ou eu vou e falo assim, vou ter que
deixar a luz apagada, vou ter que economizar na fritadeira, não vou deixar ela acesa lá esperando para fritar a coxinha, só vou ligar a fritadeira se realmente um cliente aparecer. Eu vou começar a fazer controle do custo. E ainda, às vezes, eu vou até fazer o controle de custo em casa, né? Eu vou aproveitar que eu tenho que pagar mais contas ali, eu vou ter que diminuir, sei lá, não vou comprar uma pizza no final de semana, vou fazer alguma coisa para economizar dinheiro. Ou eu tenho outra opção, certo? A outra opção é assim, poxa, eu vou vender mais coxinha. E aí, vendendo mais coxinha, eu arrecado mais dinheiro. Faz sentido o que eu estou falando? Beleza. Então, agora vamos lá. O que acontece? O governo, ele é uma empresa como qualquer outra. O que acontece com o governo que estava, ou que está, né? Supostamente aí vai sair, mas com o governo atual. O que aconteceu? Nós fizemos um choque de gastos, né? Um choque no exagero de gastos. Então foi cortado um monte de coisa, um monte de gastos desnecessários. Então antes, o cara que comprava um cafezinho lá de cápsula, aquele que custa R$2 cada cápsula, ele começou a comprar o café de pó mesmo, que ele vai lá e faz na cafeteira lá com aquele filtro 102 ou 103, né? Sabe aqueles filtro de papel 102 e 103? Exatamente. Então, o que acontece? Quando você vai fazendo essas trocas, você vai baixando os seus custos. E isso faz com que, às vezes, você até enxergue alguns custos desnecessários. E foi isso que aconteceu. Então, o governo atual cortou vários custos. A partir desse momento, ele começou a ter sobra de caixa, certo? E para melhorar, já que ele estava começando a ter sobra de caixa, o que ele começou a fazer? Vamos soltar, vamos diminuir imposto também, porque diminuindo imposto, o cidadão paga menos, certo? E aí o cidadão pagando menos, ele também fica mais feliz, ele pode gastar o dinheiro para lá e para cá. Bom, vamos lá que eu vou explicar tintim por tintim para vocês entenderem. O que acontecia antigamente nos governos de esquerda? Quando o governo precisava de dinheiro, o que ele fazia? Ele aumentava. Ele aumentava o preço de alguma coisa, ele aumentava o imposto e aí ele arrecadava mais. Então, não faz muito sentido. Por quê? Porque, por exemplo, eu estou precisando de dinheiro na minha empresa de coxinha e a coxinha custa R$5. Se eu aumentar minha coxinha para 10, eu falar, não, vou resolver meu problema. A conta de luz aumentou, eu vou dobrar o preço da coxinha e dane-se. Eu corro um risco gigantesco de eu falir, porque a coxinha 5 vira 10, ninguém mais vai comprar. Só valeria a pena eu fazer isso se eu tivesse uma questão. Se eu fosse um monopólio. Se as pessoas não tivessem opção de comprar coxinha no outro lado da rua de outro cara. Então o que acontece? O imposto, ele é uma espécie de monopólio. Não tem como você escolher não pagar imposto. Ou você paga ou você paga. Então é muito simples. Para um governo simples, ele vai fazer o seguinte. Olha, a gente precisa gastar mais. Então vamos fazer o seguinte, vamos cobrar mais imposto. E aí está tudo certo. Isso vem de longos anos aí de governo. O governo não faz uma tarefa que é de diminuir os seus gastos públicos. Pelo contrário, eles querem gastar mais e querem trazer mais dinheiro. Então é mais ou menos isso que já começou a pipocar. Isso que o Lula nem pôs o pé lá ainda. Mas é isso que vai acontecer. A gente vai ter uma explosão de gastos públicos. A gente está vendo já a proposta de crescimento de ministérios. E aí o cara fala assim, olha, tem mais ministérios, agora tem o Ministério do Índio. Legal. É mais dinheiro. Por quê? Porque com esse ministério eu vou ter que colocar um monte de gente ganhando bem lá dentro. E esses caras vão ganhar muito bem. E eu vou gastar mais. E para gastar mais eu vou ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. Por isso que tem a tal da PEC aí da transição que ele já está propondo. Vocês entenderam, gente? Deixa eu dar uma lida aqui antes de continuar. O chat deu uma rodada aqui, deixa eu ver aqui. Voltei aqui para lembrar você, não se esqueça de apertar o like e se inscrever no canal para estar sempre ligado nos próximos vídeos. Valeu!